Paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo, Salmo 30. Vamos compartilhar esse texto juntos. Salmo 30, a partir do verso 1. Salmo 30, verso 1. Salmo de Davi. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, um verso bastante conhecido. Verso de número 5, tá bom? Amém? Eu te exaltarei, Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa a Bíblia aberta no texto aí. E tem um sentimento que nós temos sentido nos últimos anos, irremediavelmente, independente da sua idade, é medo. Nós gostamos da previsibilidade, nós gostamos das coisas que são previsíveis. Nós gostamos de ler o que vai acontecer nas séries. Nós gostamos, a geração mais antiga lia no jornal o que aconteceria na novela que ia assistir no outro dia. Nós gostamos da previsibilidade. Nós não gostamos de surpresa. Porque a surpresa nos causa medo. O novo causa medo. Quando nós vamos casar, nós temos medo. Temos medo que não dê certo, temos medo de não conseguir manter aquele mesmo padrão. Quando vamos ter um filho, adivinhe, temos medo. Medo de criá-lo, medo de como vai ser. Quando eles crescem, o medo vai embora, nós temos medo. Medo com quem eles vão casar, medo como é que eles vão viver, medo como é que as coisas vão acontecer. São medos relativamente simples, mas nos últimos anos nós fomos abarroados com medos que quase se tornaram pavores. Nós tivemos medo de morrer na pandemia. Nós tivemos medo do que estava acontecendo e nós olhávamos para tudo o que acontecia e tudo era inédito para nós. Nunca tínhamos vivido, nunca tínhamos visto nada parecido. Nunca tínhamos experimentado algo tão aterrorizante. Alguns de nós, olho para cá, e eu me incluo nesse meio, tiveram as suas noites sem dormir. Nunca me esqueço do dia, isso vai ficar na minha memória, que já dada 3h30, 4 da manhã, já sem sono, eu fui para a varanda da minha casa e quando estava na varanda eu olhei, todas as pessoas ao meu redor estavam com as luzes acesas também, parecendo até 6 horas da tarde, ninguém conseguiu dormir. Agora nós não sabemos o que vai acontecer amanhã na nossa nação e isso nos causa medo. O salmista que está aqui diante de nós nesse texto, diante de todo esse texto maravilhoso, esse texto poético que é o Salmo, tão rico em todos os seus pontos, um deles salta aos olhos dentro desse contexto que nós estamos falando aqui hoje, o verso de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele tipifica a noite dentro de uma analogia, dentro de um símbolo. Ele não está falando da noite literal, embora que a noite literal todos nós conhecemos muito bem. A noite é o momento onde nós nos recolhemos. A noite é o momento onde nós vamos para as nossas casas. Essa é a noite literal. Entretanto, a noite simbólica que ele fala aqui é uma noite que representa luta. É a noite que representa treva. A noite está associada a vários elementos que impõem medo em nós. A noite está associada a vários elementos que causam sofrimento
em nós. Quando nós falamos que as coisas estão escuras, que à noite estamos vivendo trevas, significa que nós estamos passando dificuldades. E eu me sinto muita vontade para falar dentro dessa questão do medo da noite, porque quando você olha dentro do olhar infantil, quando você tenta remontar aí a época que você era menor, a época que você era criança, eu acho que todos nós, em dado momento da nossa infância, nós tivemos medo da noite. Todos nós, em algum momento, temos medo de apagar a luz da cozinha à noite? Tínhamos, diga amém. Tínhamos, diga amém. Apagar a luz da cozinha e ir para o quarto. E ter aquela terrível sensação de que alguém está atrás. Quando na infância, à noite, me assustava, porque eu não gostava, porque a noite era antagônica ao dia. Durante o dia, eu estava com os amigos, durante o dia, as pessoas com quem eu gostava de estar estavam comigo, durante o dia havia barulho, havia conversa, havia brincadeira, havia alegria, mas a noite chegando, a noite era antagônica ao dia. Na noite nós não podíamos ir para qualquer lugar. A noite ela trazia sombras que nós tínhamos medo, a noite trazia figuras aterrorizantes que nos faziam ficar limitados a um pequeno espaço da rua onde o poste clareava. Enquanto pequeno nós não saímos do raio de atuação do poste. Quem está me entendendo aí, diz amém. A noite causa medo. E essa noite simbólica que o salmista fala exatamente dentro dessa noite que causa terror ao coração, que causa medo ao coração, que faz com que o medo lhe paralise, faça com que o medo lhe torne covarde, que faça com que o medo, faça com que você abandone as armas que Deus lhe deu e simplesmente deponha essas armas e se ajoelhe como uma pessoa chorona, melindrosa e covarde. Porque irremediavelmente todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar a noite. Se você está aqui hoje, você ainda não enfrentou esse processo, você enfrentará esse processo em dado momento da sua vida. Um momento onde o calor dá lugar ao frio. Um momento onde você vê tudo, você não vê mais com tanta clareza. Um momento onde o medo das esquinas, o medo do escuro vai fazer com que as suas ações fiquem limitadas. Porque a noite simbólica, a noite, a tribulação, a noite do problema, a noite da dificuldade vai vir para todas as pessoas. Por isso nós temos que identificar esses elementos que nos causam medo e nós devemos reagir contra esses elementos. Reagir contra o medo que se apropria muitas vezes de nós, fazendo com que nós entremos na multidão dos desesperados. Nós não temos o direito de entrar na multidão dos desesperados, porque nós temos uma esperança que transcende governos, que transcende reinos, que transcende pessoas. A nossa esperança não morre, não murcha e não desvanece. Então nós não podemos ser contados com a multidão dos desesperados. Nós não temos esse direito. Por isso que em meio aos terrores, por isso que em meio aos medos, o nosso comportamento ele deve ser proporcionalmente contrário àqueles que não têm esperança, porque nós temos esperança. Posso ouvir um amém, irmão? Mas não é um amém litúrgico, é um amém da alma. Nós temos esperança. Aleluia. E a esperança nos ensina a desfrutar da vida cada dia, dando um passo de cada vez, experimentando o que é inédito, sem medo, com o peito aberto, porque sabemos que Deus governa a nossa vida. Mais do que isso, Deus governa o mundo. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que Deus não foi pego de surpresa. A nossa esperança é que na agenda de Deus, tudo que nós estamos vivendo já estava escrito. A nossa esperança é que em todas essas coisas Ele está governando, Ele está sentado no trono. Nós, como baratas, correndo de um lado para o outro, desesperados. Salmo 46 diz: as ondas batem, as multidões bramejam, as nações clamam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. O salmista faz um contraste entre a tempestade e o caos do mundo com a tranquilidade daquele que governa.
a noite mais terrível e mais escura não pode roubar de nós essa esperança. Mas nós tememos a noite, porque a noite ela nos torna mais vulnerável. Nós estamos mais vulneráveis à noite. Quando você sai daqui, depois do culto, e você vai para casa, a sua forma de andar, a sua forma de chegar em casa, ela é muito mais criteriosa, ela é muito mais cuidadosa. Você não entra em toda a rua, você evita certos lugares, você tem um horário determinado na qual você quer chegar em casa, porque você sabe que durante a noite você está mais vulnerável. Sobretudo aquele que tem a luz, porque aquele que tem a luz, quando ele enfrenta a noite, ele se destaca dos demais, porque a luz brilha na escuridão. Então, quando você tem um comportamento diferente, quando você tem um pensamento diferente, quando você atravessa essas circunstâncias, a noite lhe deixa mais vulnerável. Nós não gostamos de passar adversidades, nós contamos o testemunho com muita alegria e entusiasmo. Quando nós chegamos aqui ou chegamos para alguma pessoa, nós dizemos que Deus chegou com provisão na nossa casa, que nós estávamos enfermos e Deus nos curou, que passamos noites em dificuldade, em claro, mas o Senhor nos visitou. Nós falamos depois com alegria e entusiasmo, mas o momento que nós estamos passando é tão doloroso que nós não queríamos experimentar. Todos temos testemunho de vitória para contar. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Mas se Deus nos avisasse antes e nos desse a opção de não experimentar, nós não experimentávamos. Porque nós nos tornamos vulneráveis nessa hora. Porque nós sentimos um cansaço espiritual, um cansaço emocional, que muitas vezes quer nos fazer parar no meio da caminhada. Nós não temos a opção de parar, nós não temos a opção de desistir, mas se nós tivéssemos esse botão de desistência no meio da noite, em que nós muitas vezes atravessamos, alguns de nós até teriam apertado esse botão, porque a noite nos deixa mais vulneráveis, as nossas emoções são afloradas, os nossos sentimentos são aflorados. No meio da noite, no meio da adversidade, você chora com mais facilidade. Quem nunca chorou num louvor na igreja? Quem nunca chorou numa pregação onde Deus usou o pregador e o Espírito falou ao nosso coração sobre a luta, sobre a adversidade, sobre a batalha que nós estávamos enfrentando? Nós choramos porque nós nos tornamos mais sensíveis. Nós estamos mais sensíveis porque a noite nos deixa mais vulneráveis. E essa força que às vezes nós falamos que temos, ela desaba no meio da noite e nós revelamos quem nós somos. Por isso que nós não gostamos da noite. Por isso que se ela pudesse ser evitada, nós evitávamos, porque à noite os recantos se tornam esconderijos de inimigos. O salmista no Salmo 23, agora no versículo 4, ele diz que ele passa pelo vale da sombra da morte, e ele não vai temer mal nenhum. Esse vale é um encaminhamento no meio de dois despenhadeiros, onde você vai caminhando no meio, e de um lado tem um despenhadeiro, do lado tem outro despenhadeiro, e você não sabe de onde pode vir uma flecha, você não sabe de onde pode vir um ataque, você não sabe de onde pode vir o inimigo, você está vulnerável, você está num território vulnerável, e você não sabe de onde vêm os ataques. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Eu estou caminhando num lugar difícil, eu não sei de onde os ataques virão, eu não sei de onde as perseguições virão, mas o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele está comigo e eu não terei medo. É loucura, né? Para algumas pessoas é loucura você atravessar um vale onde assaltantes, inimigos e pessoas de má índole estão preparados para lhe atacar a qualquer hora, e você anda altaneiramente, sem sequer olhar para trás, porque você sabe que aquele que guarda a sua vida não cochila e não dorme, não tosqueneja aquele que te guarda. Aleluia. À noite, Deus, temos a sensação que estamos sozinhos. À noite, eu me lembro muito bem, na nossa casa somos seis, eu tenho 5 irmãos, 6 comigo, né? Netos. E não tinha cama para essa ruma de gente, né? Então alguns de nós, os mais privilegiados, dormiam de cama, e o caçula dormia de rede. Então nós olhávamos assim, já falei aqui da igreja,
A casa que eu me criei, ela tinha mais ou menos um corredor assim. Quando você abria a porta da frente e olhava depois das 8 horas da noite, você parecia aqueles barcos que atravessam o rio Amazonas, assim, cheio de rede. Só que esse barulho, essa muvuca que acontece durante o dia, à noite se transforma em silêncio. A multidão de vozes da casa silencia. E quem teve insônia ou teve um dia, uma noite em que não dormiu, sabe o que é ficar em casa sozinho, rodeado de pessoas. Você sabe que todos estão ali, mas você se sente sozinho, porque só você está acordado. Essa é a exata sensação que nós temos no meio dessa noite simbólica. Você pode estar aqui hoje, escutando a minha voz, mas a sua mente não raciocina o que eu estou falando, porque sua mente pode estar longe. Porque você pode estar no meio dessa noite que eu estou falando aqui hoje. Muitos chegam tão atribulados, eles não conseguem nem lembrar dos louvores que foram entoados, eles não conseguem se concentrar e nem entender que o melhor lugar para despejar esse problema é exatamente aqui. Nesse exato momento que você veio para cá sem força, cansado e debilitado, Deus trouxe você nessa noite para que essa palavra seja bálsamo para a sua alma, para que seja vitamina de reforço para o que você está enfrentando, para que seja a luz que ilumine o caminho que você está trilhando sem enxergar, aleluia, porque Deus não nos abandona no meio da noite, embora você muitas vezes não veja, não escute, não sinta, Ele permanece ao lado dos seus, sem abrir mão da companhia dos seus filhos. Nos sentimos sozinhos quando enfrentamos e não resolvemos, quando pedimos e não recebemos, quando trabalhamos e não conseguimos. É exata a sensação de estar sozinho. Êxodo capítulo número 13, verso de número 21 diz que durante a noite ele era uma nuvem que cobria o seu povo para que ele não sofresse com o calor durante o dia, e durante a noite ele era uma coluna de fogo para iluminar o caminho e para aquecer. Ou seja, você nunca estará sozinho. Quando de dia as coisas são melhores, Deus está com você. Quando de noite as coisas são mais difíceis, Ele está com você, mostrando o caminho, mostrando e aquecendo para que você não sinta frio no meio dessa noite. Ele não nos deixa na noite, porque Ele não dorme. Aleluia, aleluia. Ele vela no meu sono. Por isso que Davi, certa feita, disse: eu deito e logo durmo, porque o Senhor está comigo. E se você me entende, diga glória a Deus. Quando a noite chega, com toda a sua escuridão, é preciso resistir. Porque no meio de toda essa angústia da noite, enquanto criança, quando eu perdi o sono, eu me lembrava de uma coisa: olha para cá, vai amanhecer. Se eu segurar firme aqui, vai amanhecer. Eu só tenho que esperar amanhecer. Você vai fazer o quê? Nós estávamos lá fora conversando, na agitação do que está acontecendo. Nós vamos fazer o quê? O que é que nós vamos fazer? Para que se ficar angustiado e ansioso em coisas que você não pode resolver? Por que ficar ansioso com coisas que você não tem o controle? Nós dizemos que Deus é soberano. Deus agora está dizendo: saia da teoria e vamos para a prática. Deixa eu governar do meu jeito. Deixa eu fazer do jeito que eu gosto. Deixa eu fazer do jeito que eu quero. Posso ouvir um amém, irmão? É Ele que faz. É só segurar no mastro no meio da tempestade, agarrar-se e dizer assim: vai passar. Aleluia, posso ouvir um amém? Vai passar. Vai passar. Deus não vai deixar com que a sua vida seja uma tribulação.
Deus não vai deixar que a sua vida seja uma noite sem fim. Por mais que você tenha noites na sua vida, haverá dias que farão um intervalo entre uma noite e outra. O dia vai raiar, porque a noite mais escura não impedirá o dia de chegar. Então, por mais que você se sinta vulnerável, saiba de uma coisa: acima de você existe um Deus que governa e que conhece você pelo seu nome, conhece as suas dificuldades pelo que elas são, sente as suas angústias pelo que você sente. Deus não vê com olhos de terceiros, Deus vê pelos seus olhos. Ele vê exatamente como você vê. A segunda coisa que o texto nos apresenta é que durante a noite a nossa visão é curta. À noite a visão é curta e limitada. A gente não consegue enxergar o que acontece no outro lado da rua se tiver tudo apagado. A nossa visão é bastante limitada. E quando a nossa visão é limitada pela noite, no sentido simbólico que nos coloca diante do medo, nós perdemos a real percepção das coisas e algumas coisas pequenas se tornam coisas gigantes. Se você já teve insônia e foi criança, um gato andando no telhado já fazia você se arrepiar todo. Sim ou não? Uma panela que cai na cozinha. Essa panela só pode ser um instrumento do inimigo, né? Toda vez que você está com medo, cai uma panela na cozinha. Duas coisas que são ferramentas do inimigo para fazer medo para quem não teme a Deus, né, irmão? Você teme a Deus, amém? Duas coisas que são ferramentas. Primeiro é panela cair. Segundo é porta bater. Está todo mundo ali na mesa de jantar, jantando, o vento dá na porta, a porta, pá, aí um olha para o outro. Mas você não é frouxo não, posso dizer um amém? Mas que dá vontade de sair correndo, dá, não dá? Mas você impoluto, você diz assim: eu não vou correr, vou ficar aqui. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer o que é certo, mesmo estando com medo. Quem me entende diz amém. Nós perdemos a percepção. Coisas pequenas se transformam em coisas grandes. Coisas solucionáveis, nós damos status de coisas impossíveis. Nós temos aprendido aqui na igreja que nós sempre estamos diante de problemas. Sempre. Problemas pequenos, problemas médios e problemas grandes. Na maioria das vezes, somos acometidos por problemas pequenos. E nós potencializamos esse problema pequeno, porque quando estamos na noite, lembra, nós ficamos mais sensíveis. Nós ficamos emocionalmente abalados. Nós ficamos emocionalmente vulneráveis. Então, aquilo que é pequeno se transforma em algo grande. Exatamente nesse momento que o inimigo vai fazer com que você se curve ante ao que ele está falando. Quando nós vamos para 1 Samuel, capítulo 16, o texto fala que um grande exército está perfilado de um lado do vale e os filisteus estavam perfilados do outro lado do vale, e no meio do vale tem um gigante insultando o exército de Israel. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 16 que Israel fugia da presença de Golias, ou seja, quando Golias vinha ao encontro de Israel na metade do vale e insultava Israel, Israel recuava. Como é que pode um homem fazer um exército recuar? Só tem uma coisa: medo. O medo vai fazer você, por exemplo, correr de uma planta que se mexe durante a noite. O medo vai fazer você pular feito criança dentro de casa por causa de uma barata que voou. Você tendo 10, 15, 20 vezes o tamanho daquela criatura. O medo vai fazer com que você faça coisas irracionais.
E nós temos, e eu digo a você, olhe para cá, quando você é cometido de alguma circunstância, de algum transtorno emocional, como ansiedade, como depressão ou alguma coisa, quando essas enfermidades elas tentam dominar a nossa mente, ela nos faz ter medo do futuro. A ansiedade faz com que você tenha medo do futuro. Veja, o futuro é uma bênção de Deus, porque quanto mais anos de vida você tem, mais longevo você vai ser e mais Deus vai fazer você viver sobre a terra. Então o futuro é uma bênção, mas o ansioso ele tem medo do futuro. Quem está me entendendo diz amém. Então, dentro dessa perspectiva, esses medos, quando a visão limitada vem, esses medos faz você diminuir Deus e aumentar o problema. Toda vez que você aumenta o problema, você diminui Deus. Toda vez que nós dizemos, isso não pode, nós estamos dizendo, Deus não pode. Porque mesmo que eu não possa, e suba a minha capacidade de realização, existe a soberania de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas. Se eu não posso, Deus pode. Nós perdemos a racionalidade. Quantos milagres Deus não já realizou na nossa vida? Quantas vezes nós oramos e Deus operou o milagre? Quantas vezes nós oramos aqui por pessoas que estavam em situação de calamidade e nós vimos uma semana depois a pessoa entrando pelas portas dessa igreja? Quantas vezes Deus respondeu suas orações? Quantas vezes Deus não respondeu o seu clamor? Isso torna você importante diante de Deus, porque suas orações respondidas é porque Deus te ouviu. Mas quando aparece alguma coisa, medo. Quando aparece alguma coisa, a visão é limitada. Por isso que no texto que nós lemos, no Salmo 34, do verso 4, o salmista diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Acolher não é só ouvir, acolher é abraçar e dizer, eu tomo conta de você. Ele continua, livrou-me de todos os meus temores. Olhe para Deus. No meio da noite, quando a sua visão estiver limitada, olhe para Deus. Deus guia o nosso caminho. Mesmo sem ver, não tenha medo do amanhã. Desfrute o dia de hoje. Desfrute a vida com sua família, desfrute a vida com seus filhos, desfrute cada dia, desfrute o afeto das pessoas que você ama, aproveite cada momento, viva com eles, olhe para cá, desfrute, não tenha medo do amanhã, porque Deus nos conduzirá nessa estrada, Ele tem o controle, Ele vai nos guiando na trajetória da vida, e quando estivermos lá no fim da nossa vida e olharmos para trás, nós vamos entender que em todo momento havia uma pegada de alguém ao nosso lado, havia alguém caminhando ali do nosso lado, e às vezes pela tribulação nós agitados não enxergávamos. Ei, olhe para cá, Deus continua no mesmo lugar onde sempre esteve, do seu lado. Ele nunca saiu do seu lado, Ele nunca saiu do meu lado, Ele sempre continua conosco. Não tenha medo da noite, a noite vai passar, ela vai passar. Eu tive um presente na primeira vez que eu viajei de avião, já contei aqui na igreja. O mais aterrorizante para mim era viajar de avião. Era não, é. E eu fui descer no aeroporto, não sei porquê, São Paulo tem tanta névoa e tanta garoa. E no primeiro voo, eu guardei, até hoje quando eu escuto aquela voz eu sinto calafrio. O aeroporto está tomado por uma forte neblina, desceremos, guiado pelos aparelhos. Eu nem sabia o que era, só sabia que era aterrorizante. Ou seja, ele não estava vendo. A névoa não deixava ele ver como ele ia pousar. Ele ia pousar se guiando pelos aparelhos. Ele ia olhar só para o painel. Se bem que aquele telinha lá do avião não adianta de nada, né? Ele só olhando aqui nos aparelhos. E eu olhando na janela.
olhando e orando. Deixe não, Jesus. A gente ora assim, né? Não deixe ser hoje não, Jesus. Qualquer dia menos hoje, qualquer dia nada, você nunca quer. E o bicho foi pousando, e aquele frio vai subindo, né? Não, Jesus, não, hoje não. Quando o chão apareceu, já na altura de um prédio de 3 andares, o bicho já bateu no chão e já pousou. Eu quase que pedia para ir dar um abraço no piloto lá. Sabe o que acontece? Nesse grande plano que nós estamos voando, nós não vemos onde nós vamos parar. Mas Deus é o piloto. Deus é o piloto. Confie nele. Confie que ele vai pousar na hora certa. Confie que ele vai chegar direitinho. Confie que você vai chegar do outro lado que ele disse que você chegaria. A sua preocupação não vai aumentar 1 centímetro da sua vida. Mas se você confiar nele, você vai desfrutar dos momentos mais preciosos que Deus vai lhe dar. Você está perdendo momentos preciosos da sua vida preocupado com o que vai acontecer amanhã e você não tem controle do que vai acontecer amanhã. Confie naquele que tem o controle nas suas mãos. O piloto da sua vida ainda é Jesus. O piloto da nossa vida ainda é Jesus. E mesmo que você não veja, ele vai fazer esse avião descer tranquilamente no lugar onde ele disse que desceria. Na escuridão e na angústia, você tem que dizer a você mesmo: isso não é tão grande, eu vou vencer. Isso não é tão difícil, eu vou conseguir. Porque você não vai conseguir, não é pela sua força. Esse é o nosso maior erro. Nós comparamos o problema com a nossa força. Não é a sua força. A sua força vem do Senhor. Deus vai fazer você atravessar isso do jeito que você atravessou tantas e tantas outras coisas. Deus vai fazer essa noite cessar, como tantas e tantas vezes o sol se pôs e você achou que não ia dar certo e o sol nasceu no outro dia. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Aguarde, mantenha-se firme e a noite vai passar. O mais angustiante da noite, uma das coisas, eu estou caminhando para o fim, é que à noite o mundo passa e você vê o mundo passar. Todos dormem. Enquanto pequeno, aqui também tem, né? Passa aquele motoqueiro com aquele apitozinho, né? Ui, ui, ui. Algumas noites, quando criança, eu tornava o fiscal daquele sujeito. Via quantas vezes ele passava na rua, André, fazendo aquele barulhinho. O mundo passa e você está lá. É como se você olhasse todas as coisas, mas aquela agitação dos amigos, você não tem. Ali está você, só com seus pensamentos. E você pensa, viu? Sim ou não? Você pensa. Quando você está com um problema, o seu cérebro fica 1000 por hora. É assim ou não é? É assim com você também, irmão? E você pensa, e você pensa, e você pensa. E não tem ninguém para estar com você. O silêncio daqueles que dormem, o silêncio daqueles que estão ao seu redor, eles causam uma aflição no seu coração. Você quer esperar que de alguma forma o barulho da manhã chegue. Nessa hora que a gente mais quer é que alguém acorde e fique com a gente. E algumas esposas ainda atrevidamente chamam o marido. Eu estou sem sono. E eu com isso. É brincadeira, minha Eliana está assistindo, eu não faço isso não. Faça isso não, minha filha. Eu acordo também. Mas você quer que alguém esteja com você. Mas por mais que você esteja insone, a outra pessoa não está. É muito interessante quando Pedro, os discípulos se juntam para orar com Jesus no Getsemane, no momento mais angustiante da vida de Cristo, no seu ministério público.
Ele está lá, Jesus orando, suando sangue. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Porque a dor é sua. Por mais que alguém se habilite a permanecer com você, só quem vai sentir é você. É muito bom quando a pessoa chega e diz assim: eu estou com você. Mas por mais que ela esteja com você, ela não vai conseguir estar com você. Porque é o seu pensamento que vai continuar. É o seu coração que vai continuar a sofrer. É a sua alma que vai continuar a se cansar. Porque a noite é sua. Então não fique melindroso na noite porque não tem, porque não sei o quê. Se cerque de pessoas que possam te ajudar, amém. Mas elas não vão conseguir efetivamente retirar o que você está passando. Porque somente Deus pode conseguir velar com você até o fim. O homem não vela até o fim com você, mas Deus vela. Porque o peso da sua cruz é compartilhada por Ele. Ele sabe o peso das suas angústias. Você está me entendendo? Diga amém. O homem nunca consegue velar com você, porque ele dorme, mas Deus não abandona você, Ele vai até o fim. O Salmo 121, no verso 3, ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Por fim, mas não menos importante, o dia chegou. Aleluia. E aí você está sem sono, de repente você vê os primeiros raios do dia chegando. Meu Deus, como é bom ver o sol nascer. Não é, irmão? Quando nós fazemos vigília, nós estamos elaborando como fazer de novo, mas a gente fazia vigília, nossas cadeiras ficavam aqui, né? A minha cadeira ficava aqui. E quando dava 4h30, 4h40, é o pico da madrugada, meu irmão. 3h30 para 4 horas, olha, só aguenta os crentes. Posso ver um amém? Amém. Uns a gente ora ajoelha para orar, quando levanta já tem perdido a metade, o irmão ficou dormindo no banco. E levanta, e é um levantado e volta com os olhos tudo lavado, né? Vai lavar o rosto, e toma café, e aquela agonia, e é videira, e vai para a direita e vai para a esquerda. E eu aqui, Senhor. E aí, naquela janela, o sol começa a fazer assim. Oh, meu Deus, obrigado. Venci, meu Deus. Vamos aguentar mais meia hora. Meia hora o quê, irmão? Venceu. Não tem nada mais lindo para quem enfrenta a noite do que a chegada do dia. O dia vai chegar. E aí, de repente, o silêncio começa a dar lugar às vozes dentro de casa. E aí, aquilo que era frio começa a ser aquecido. E aí, aquela visão limitada começa a se ampliar pelo brilho do sol da justiça. Aleluia! Louvado seja Deus. O amanhecer traz felicidade. Porque você diz assim: eu venci. Eu venci a noite, eu venci a alta madrugada, eu venci todos os medos, eu venci todas as angústias, porque eu esperei. Você não pode acelerar a noite, você não pode fazer a noite não deixar de vir, mas você vai resistir até o final, porque a noite mais escura não impedirá o dia de nascer. O dia vai raiar, o dia vai nascer. E a aurora é o clímax da vitória de Deus. A aurora é o momento da vitória inexprimível, onde você louvará, onde você exaltará, onde você vai respirar o ar de um novo dia, sentir o calor do sol e vai dizer: eu enfrentei e venci a noite. Por isso eu acabo nessa noite dizendo a você: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo da noite escura. Não tenha medo do futuro, do que se avizinha. Não tenha medo. Porque em todas as coisas
esse avião tão cheio de turbulência. Como nós sempre cantamos, o meu piloto é Jesus. E a minha esperança está nele. Minha esperança não está em homens. Minha esperança não está em governos. Minha esperança não está em amigos. Minha esperança não está em pessoas. Nenhuma pessoa vai atender às minhas expectativas. Eu lanço todas as minhas expectativas no Senhor, porque eu sei que o meu socorro vem dele, porque eu sei que a minha provisão vem dele, o meu alimento vem dele, o cuidado da minha saúde vem dele, o cuidado da minha vida vem dele, o prato, a mesa cheia na hora do almoço é ele que dá, a noite de descanso e acolhimento é ele quem proporciona. Não é o seu trabalho não, bonitão, não é suas coisas que você faz não, é Deus que abre as portas, é Deus que dá a provisão. Quando você acha que não vai chegar, chega. Quando você acha que não tem jeito, acontece um jeito, porque ele continua governando, porque ele continua reinando, porque ele ainda é Senhor, e a minha esperança só vai deixar de existir quando ele deixar de reinar, porque isso é impossível. Todas as coisas que existem foi ele que criou, todas as coisas que existem são mantidas por ele e um dia voltarão para ele. Ele era, ele é, ele sempre será.